Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é Flávia Grégio. Nós estamos na Semana do Pastoreio de Crianças e hoje é o nosso quarto encontro, nosso quarto podcast. E eu quero falar com vocês sobre o aprisco. O aprisco é o lugar onde o rebanho fica, onde o cordeiro fica. E ontem, no nosso encontro, nós falamos sobre os fundamentos do pastoreio, baseado em Ezequiel capítulo 34, versículo 16, que diz: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma curarei. E um dos fundamentos que nós falamos foi sobre o trazer e o cuidar. E é sobre esse trazer que eu quero falar com você neste dia de hoje. Bom, esse trazer é trazer para algum lugar. E esse lugar que nós trazemos é justamente o lugar onde a criança precisa ficar acolhida. Se você fazer visita em um curral ou um aprisco, você vai perceber que em todos eles tem um espaço que é igual em qualquer aprisco que você vai. E esse lugar é um lugar destinado aos filhotes. Todo curral tem um lugar destinado ao filhote. E esse lugar, ele é muito especial, por quê? Porque os filhotes, eles são colocados em locais separados dos adultos simplesmente pelo fato de que o rebanho adulto, ele pode pisotear no filhote. E esse filhote pode vir, inclusive, a óbito por causa de estar com os adultos. Então, isso me faz entender que todo filhote ele precisa de um lugar especial, de um lugar destinado. Então, se nós somos comparados à ovelha e se a nossa igreja é comparada a um aprisco, isso significa que todo cordeiro precisa de um lugar específico para ser cuidado. E o mais interessante é que quando você visita um curral, aquele filhote, ele não fica a todo momento preso naquele lugar específico destinado a crianças, destinado a filhotes. Em determinados momentos, eles são retirados e ficam junto com os adultos no pasto, onde inclusive os filhotes, eles ficam com suas mães para se alimentar. E trazendo isso na cosmovisão espiritual, eu posso afirmar que o alimento dado para as crianças e para os adultos é o mesmo, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas que as crianças, elas precisam de um lugar destinados, porque esse lugar significa proteção. Assim como num aprisco de rebanhos, tem um lugar destinados a filhotes, que é para proteger as crianças, para proteger os filhotes, as nossas crianças também precisam de um lugar especial para proteção. De fato, existem muitas igrejas que não têm um lugar específico para criança, não tem um espaço físico para criança, mas a gente pode adaptar um lugar para essa criança. Eu conheço pessoas que não têm espaço na sua igreja e que fazem um trabalho, por exemplo, na calçada da sua igreja. A minha igreja, por exemplo, nós começamos com um banheiro desativado dentro da nossa igreja, mas nós não abrimos mão de fazer um trabalho com as crianças. Começou a vir crianças para a nossa igreja, nós apresentamos ao pastor a necessidade de dar um apoio a essas crianças e o nosso pastor disse, olha, o que nós temos é essa sala, que é um banheiro desativado. A gente tinha duas escolhas, ou não fazer um trabalho por ser um banheiro desativado ou trabalhar com o que a gente tinha. E de fato, quando nós estudamos sobre o aprisco, a gente vê que não existe um padrão de construção de aprisco. Eu não posso dizer para você que o aprisco ele tem que ter a medida tal, tem que ser com material tal, tem que ser da forma tal, tem que ser... Eu não posso dizer isso para você, eu não posso afirmar nada disso para você. Porque uma das coisas mais lindas que eu aprendi ao estudar sobre aprisco é que cada aprisco ele é construído de acordo com o seu terreno. Ou seja, eu não posso dizer para você que na sua igreja tem que ter 20 salas, 12 salas ou 5 salas. Eu não posso dizer para você que na sua igreja tem que ter tantos voluntários. Eu não posso dizer para você qual tipo de mesa, qual tipo de cadeira que você deve usar na sua igreja. Porque cada aprisco é preparado de acordo com o terreno. Ou seja, cada igreja prepara o ministério infantil, monta o ministério infantil de acordo com o seu terreno, de acordo com a sua realidade. Mas uma coisa é certa em todos os apriscos: todos eles têm o mesmo alimento. Todos os cordeiros, todo o rebanho comem o mesmo alimento. Então não importa se a sua sala é pequenininha ou se você nem tem sala. Não importa se o seu departamento infantil é enorme e tem salas variadas. Mas o que você precisa focar é que nesse aprisco tem que ter o alimento espiritual para as nossas crianças. E não adianta, talvez a gente, como ministras de criança, nós somos sonhadoras e temos que sonhar mesmo,
principalmente referente a questões espirituais, ao projeto, à obra do Senhor. Nós temos que sonhar mesmo, correr atrás desse sonho, unir pessoas para realizar esse sonho. Mas às vezes a gente sonha tanto com uma sala bem equipada, com um departamento grande, com diversas salas, com uma infraestrutura peculiar, detalhada, maravilhosa, de excelência para as nossas crianças. Mas não adianta nada ter um departamento infantil tão bonito quando não se tem qualidade de trabalho. Ninguém vai dar um dicionário para uma pessoa que é analfabeta. Então nós temos que ser fiel no pouco. O que isso significa? Significa que muitas vezes a gente quer investir nas coisas físicas quando as coisas espirituais ainda não são prioridades. Nós precisamos alimentar as nossas crianças, precisamos dar o melhor alimento para as nossas crianças. E a gente sendo fiel na palavra do Senhor, fiel nas pequenas coisas, o Senhor vai nos honrando dia após dia. Então não importa se a sua cadeira é mais simples, não importa se a sua cadeira é maior. O que importa é o alimento que você está dando às suas crianças. Não fique comparando o seu departamento com o do outro. Não fica falando, eu queria desse jeito. Ou não deixe de fazer algo porque não está do jeito que você quer, talvez do jeito que você sonhou. Seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor vai te colocar. Honra o Senhor nos pequenos detalhes. E a Bíblia fala que quando a gente recebe uma criança, a gente recebe o próprio Jesus. Receba Jesus com simplicidade, mas com excelência. Lembre-se que o excelente, né? Ele é o simples, feito com amor. Não importa se você tem a cadeira, não importa se você não tem a material. A importância que o Senhor dá é o seu coração inclinado em fazer o melhor, por mais simples que seja. Então, cuide do rebanho, cuide do aprisco, prepare com carinho um espaço para suas crianças. Elas merecem. Pode ser simples, mas não abre mão de ter um espaço para suas crianças, para que elas sejam protegidas. Cuide do rebanho precioso do Senhor. Mesmo que muitos vejam as crianças como rebanho malhado, como rebanho que não tem valor. Não se importa, porque da mesma forma que Deus foi fiel com Davi, tirando eles de trás das malhadas e honrando a vida dele, o Senhor vai honrar você também, pastor e pastora de criança. Basta você se posicionar como um cuidador, como um pastor de crianças. E nunca se esqueça que um pastor de crianças não precisa de título, ele precisa de atitude. Então tenha a atitude de proteger as suas crianças, tenha a atitude de preparar um espaço para as suas crianças, mas acima de tudo, tenha uma atitude de dar um bom alimento a esses pequeninos para que eles venham crescer. Não se esqueça que se toda ovelha foi cordeiro um dia, ou se todo cordeiro será ovelha um dia, ele só será ovelha se ele estiver firmado, se ele não estiver machucado, se ele estiver um bom alimento. Então, igreja inteligente é a igreja que investe em crianças, porque a criança, ela não é a igreja do futuro, ela é a igreja de hoje, porém elas são líderes em formação. Sinta-se privilegiado, porque você tem o poder nas tuas mãos de perpetuar o rebanho do Senhor. Então, cuide dos cordeirinhos, porque o aprisco vai crescer. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.